É o seguinte, Jair Bolsonaro falou à revista Exame sobre seus encontros com Flávio Rocha, empresário dono da Riachuelo. Afirmou o presidenciável: gosto muito do Flávio Rocha, ele é liberal na economia, é a minha posição também, mas não tocamos no assunto da candidatura. Se ele tem interesse, eu desconheço. E completou Bolsonaro: a gente vai começar a trazer pessoas e se o Flávio Rocha quiser se agregar à equipe, será muito bem-vindo. Recentemente, o dono da Riachuelo classificou o deputado como de esquerda na economia e estatizante, mas reconheceu que Bolsonaro é o único que está nadando de braçada na onda conservadora. Augusto, o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, veio pregando a necessidade de existir um candidato que seja liberal na economia e conservador nos costumes. Eu há anos escrevo sobre a ausência dessa figura no cenário político brasileiro. Ele fez críticas ao Bolsonaro sobre ser estatizante na economia, que é aquela velha crítica ao Bolsonaro que ele vem tentando reagir, tendo se aproximado do Paulo Guedes, que é um economista liberal, um dos maiores do Brasil, que está sendo cogitado ali para ser o ministro da Fazenda do governo do Bolsonaro. Eu achei essa reação do Bolsonaro, ao contrário de várias outras que ele dá quando é confrontado, uma reação mais inteligente do que essas que ele deu para a Folha, que ele deu sobre outros casos que a gente comentou até aqui ontem. Quer dizer, se o Flávio Rocha quiser contribuir para a minha campanha, será muito bem-vindo. Quer dizer, o sujeito está criticando ele, mas ele, para mostrar que ele está caminhando para o lado liberal, ele falou: olha, eu também tenho essa bandeira agora, né? Venha cá que contribui. Muito melhor, é uma atitude muito mais civilizada, inclusive em política, e é assim que deve ser. O Flávio Rocha é o vice dos sonhos de todo candidato, né? Pelo jeito. Ele tem, eu fiquei muito bem impressionado com ele quando eu moderei a entrevista dele no Roda Viva. Ele tem ideias próprias, ele é um cara que tem luz própria, esse é o tipo do vice que agrega. Eu não acredito naquele negócio de vamos escolher uma mulher, ou então vamos escolher um cara do Nordeste. Eu acho que isso não funciona. Tem que ser alguém que agregue. Esse sim agrega. E ninguém conversa numa época dessa sobre a vida e suas implicações, né? É isso, conversar sobre política. Exato. A outra reação intempestiva que eu estava tentando lembrar do Bolsonaro, além daquela para a repórter da Folha sobre o auxílio moradia, foi a resposta a Maria do Rosário. Nós comentamos as duas ontem aqui, o vídeo está disponível no YouTube. Zé Maria Trindade, é melhor construir pontes do que quebrar pontes, detoná-las, do que detoná-las. Diga aí. O Bolsonaro tem sim esse viés, esse viés de estatizante. Isso é comum na direita, na ultradireita e principalmente entre militares, né? Se dependesse dos militares, nós estaríamos aqui com um monte de Brás, né? De todo lado, não sei o que, Brás, tudo era Brás, e usando computador Cobra. O Brasil não podia nem importar nada, né? Então, é isso mesmo, ainda está na raiz. Mas acontece, Felipe, que a coisa está mudando e as pessoas estão vendo, aceitando aqui e ali conselhos e encarando a realidade, e o Bolsonaro não é diferente. Está se adaptando. Eu acho que ele nunca se preocupou com conteúdo. Ele brigou tanto, ele ocupou tanta parte da vida dele de brigar primeiro por salários, por militares e tal, que ele esqueceu de conteúdo. Eu não vejo como conteúdo. Agora, já o Flávio Rocha, não. O primeiro contato que eu tive aqui com o Flávio Rocha, Augusto, ele era deputado federal. E isso já tem muito tempo. Queria te perguntar. Qual que você achou? Bom, eu fiquei surpreso. Ele era um jovem, né? Um jovem parlamentar e tal, filho de rico, né? E em vez de cuidar das empresas dele, se preocupar com isso, ele estava sendo deputado. Você sabe que deputado rico aqui perde dinheiro nominalmente, pode ganhar em outro lado para as empresas, né? Que é um investimento. Mas naquela época não era bem assim, foi logo pós-constituinte. E ele veio para o Congresso Nacional, para a Câmara, para defender o tal imposto único. E ele nos chamou na casa dele e mostrou e explicou, quer dizer, tinha ideias. É um cara que tem atenção ideias, nesse jovem. Tem ideias. E ele era jovem naquela época. Estamos falando aí de 15, 20 anos atrás, né? E ele tinha ideias e defende até hoje, né? E é um dos raros empresários que prosperou na crise. Ele começou a trabalhar mais no exterior
né, para se livrar do custo do Brasil em alguns aspectos e tal. Esse cara é competente. É competente, eu gostei. Agora o Bolsonaro realmente tinha uma... Diga, Zé Maria. Complemente aí. Só para complementar, eu acho que a carga tributária que ele lida e defende é fundamental para a economia, assim, isso define. O Bolsonaro, de fato, vem de uma mentalidade militar estatizante, mas ele próprio reconhece que teve uma evolução liberal. A questão é até onde vai o liberalismo econômico do Bolsonaro. E isso ele precisa ser confrontado, precisa ser questionado. Ele tem ressalvas a várias privatizações, como a da própria Petrobras, falava em setores estratégicos que talvez não mereçam ser privatizados, mas está sendo convencido pela equipe que formou sobre privatizações. Tinha um discurso que é muito parecido com o que é o discurso hoje do Álvaro Dias, que também vai ser candidato pelo Podemos, que não é a favor de privatização de estatais de setores estratégicos. Eu acho que qualquer candidato tem de entender que ele vai ter que se eleito, né? Qualquer candidato, estou falando em tese, ele vai ter de conversar com a oposição, vai ter de conversar com outros partidos que não são afinados com as ideias dele, vai ter de fazer concessões. Isso é a boa política. E tem de ouvir. O Brasil, eu digo sempre isso, confunde coerência com teimosia. O Luiz Carlos Prestes, por exemplo, foi comunista, com a mesma cabeça de 1930 até morrer. O Barbosa Lima Sobrinho não mudou uma vírgula também durante 70 anos. O mundo muda, a gente muda também. Exatamente, as pessoas não são estanques. E você manter uma linha de coerência essencial. Mas é claro que você vai se adaptando ao mundo que muda, sobretudo hoje. Tecnologicamente, o que acontece? Que se você não, eu quero trabalhar com Olivetti. Aí não dá. É isso aí, o mundo muda, as pessoas mudam, elas não são estanques. A questão para um candidato político é que ele precisa convencer as pessoas. Se ele quer convencer as pessoas de que ele realmente mudou, isso precisa ser um discurso persuasivo e não apenas parecer um oportunismo eleitoral. Então existe um desafio de comunicação e de franqueza. É isso mesmo. Então, vamos em frente. Ainda no caso do Bolsonaro, o TSE negou o pedido de liminar feito pelo deputado e pelo PSL para suspender a divulgação da última pesquisa Datafolha. O ministro Sérgio Banhos considerou que, como os resultados já foram noticiados, o pedido ficou prejudicado. Os advogados de Bolsonaro e do PSL alegavam que a pesquisa era tendenciosa e tinha o objetivo de manipular os eleitores contra o deputado. Zé Maria Trindade, a gente comentou aqui no programa aquela pergunta que falava da denúncia sobre o aumento do patrimônio do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política, sendo que não houve denúncia, houve uma matéria da Folha a respeito disso. De fato, era uma pergunta tendenciosa. Agora, o TSE negar o pedido, dando alguma alegação, seria compreensível. Agora, essa alegação de que os resultados já foram noticiados, quer dizer, você atrasa a decisão e depois você diz que a pesquisa já foi divulgada, então não adianta mais. Aí é o popular leite derramado, que nos tribunais aqui tem um nome meio pomposo de periculo in mora, né? Quer dizer, não há mais, não há mais o que discutir. Augusto, aí você espera a pesquisa sair e depois você diz... Tá aí uma decisão que tem que ser rapidíssima. Rapidíssima. Vai sair uma pesquisa, você tem de examinar. Se ela está viciada, por exemplo, tem que segurar. Se não está, libera. Agora, julgar depois, dizendo que aí já saiu. Aí não dá, né? É o Brasil, né? E o TSE, você lembra no caso da Veja, que saiu a capa, eles sabiam de tudo, Lula e Dilma, o TSE foi rápido, porque foi na semana das eleições de 2014 e antes do pleito no domingo, o TSE deu o direito de resposta para Dilma no site da Veja. E sabiam de tudo mesmo. Quer dizer, a reportagem estava certa, baseada no depoimento do Alberto Bessef, que foi revelado 6 meses depois e realmente tinha aquele conteúdo.